Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre. O livro do profeta Ezequiel. De volta ao estudo das Sagradas Escrituras, livro por livro, temos interrompido por último em Ezequiel. E o tema que temos a partir do capítulo 25 é o juízo das nações, Deus anunciando o seu juízo sobre as nações, o que, conforme já temos estudado, é falado continuamente nas Sagradas Escrituras, isso trazido pelos servos de Deus, profetas, em especial Isaías, e depois Jeremias, agora Ezequiel. E queria somente lembrar que esse juízo de Deus sobre as nações é repetido em todos os livros, como nesse momento, juízo sobre as nações. No capítulo 25 começou o assunto falando sobre o juízo de Deus sobre a nação de Amon, sobre a nação de Moabe, sobre a nação de Edom, sobre os filisteus. No capítulo 26 vem falando de Tiro e fala longamente de Tiro, avançando ao capítulo 27, capítulo 28, ainda no capítulo 28 fala de Sidom, e nós temos resumido este assunto, porque todos esses temas, todos esses juízos já foram apresentados em momentos anteriores no estudo dos outros livros. Mas o nosso destaque ainda numa revisão do que já temos falado é sobre o Egito, no capítulo 29, em que o Senhor fala sobre o seu juízo sobre a nação e mesmo império do Egito, e o Senhor fala longamente. Observe, se em alguns casos o Senhor fala abreviadamente, mas falando sobre Tiro, o Senhor falou, conforme vimos, capítulos 27, 28, mas agora, para o Egito, muito mais. O Senhor fala no capítulo 29 até o capítulo 32, palavras repetidas. Mas observe que Deus anunciava várias vezes antes que isso acontecesse, como um alerta para as nações, uma oportunidade de reverem as suas formas de agir. E assim o Egito, capítulo 29, fala da sua grande soberba. Por ser uma poderosa nação, achava que dominava sobre tudo e que Deus, na verdade, eram seus deuses, não o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor fala no verso, por exemplo, 13 e 14, em Ezequiel, capítulo 29, do juízo que ele iria trazer, no caso, fazendo com que o Egito estivesse também em cativeiro, mas num período de 40 anos. E os egípcios voltariam à sua terra e seriam outra nação, em continuidade à nação que tinham, só que um reino inferior, sem força, um reino humilde entre os demais reinos da terra. E observem que do Egito temos uma história de grandeza num passado bem longínquo, mas depois o Egito, de fato, é uma nação muito simples até os dias de hoje. No capítulo ainda 29, Deus confirma a palavra que disse a Jeremias, que Nabucodonosor, o exército dos caldeus, iria descer a distância grande até ao Egito, para que ali trouxesse a correção sobre aquela nação e a destruição
de toda idolatria. Atentem que a idolatria que houve naquele tempo não existiu mais. Deus desfez. Se outros ídolos se levantaram posteriormente, aqueles não existem mais, não foram mais cultuados. Os deuses dos faraós sumiram com os faraós também. No capítulo 30 continua a palavra falando, dizendo que esse juízo de Deus sobre o Egito estenderia as nações ligadas ao Egito, como exemplo, a Etiópia. No capítulo 31, conforme em outros lugares já estudamos, Deus fala que traria uma correção sobre o Egito, ao modelo da correção da Assíria, no aspecto de que a Assíria tinha sido uma grande potência, um grande império, mas Deus anunciou antes por Isaías o juízo sobre ela, e de fato isso veio a acontecer, e agora Deus diz, certamente acontecerá o mesmo juízo sobre a nação do Egito. No capítulo 32, ainda falando sobre o Egito, palavras também repetidas, reafirmações de Deus com respeito à soberba do Egito e agora a correção de Deus. Lembrem-se que Deus, de forma continuada, até mesmo em continuidade, traz o seu juízo, ou tem o seu juízo sobre as nações e sobre as pessoas, e no tempo certo chega a correção de Deus. Agora, ainda dentro deste tema, o juízo das nações, chegamos ao capítulo 33, que queremos fazer observações mais com vagar, porque é um ponto importante para nós mesmos. Hoje, chamados por Deus como suas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, e Jesus mesmo disse, ao dizer que os seus discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até receberem o revestimento de poder, e depois saírem até os confins da terra, como suas testemunhas. Isso não aqueles discípulos do passado só, mas a nós também no tempo presente. E o capítulo 33 de Ezequiel nos cobra bastante, nos coloca em um alerta da grande responsabilidade de conhecer a Deus, ser testemunha de Deus e não poder faltar, não poder se calar diante de outras pessoas, mas antes anunciar a salvação em Cristo Jesus. Observem o verso 2 do capítulo 33. Assim, tendo falado algumas coisas antes, concernente a esse tema, o verso 2 diz: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, verso 3, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Aqui o Senhor toma em comparação que quando numa nação, numa cidade, alguém está de vigia, de sentinela, de atalaia sobre os muros ou sobre as torres, para ficar verificando o horizonte e ver o perigo, para que a tempo o povo seja avisado. Se ele avisar, o povo que ouviu a trombeta deve se cuidar, porque o mal está vindo, já estão avisados.
E se alguém não se der por avisado e for colhido no mal que vem, a responsabilidade é tão somente sua. Mas o verso 6 coloca o contrário, quando diz: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, pronto, aí o povo não é avisado, e se alguém for morto, poderá ser morto na sua própria transgressão, na sua própria iniquidade. Mas no final do verso 6, Deus diz: mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Ou seja, o guarda, o sentinela, o vigia é responsável. Deus ou o povo ou a cidade cobra do sentinela não ter avisado quando estava por vir o mal que deveria estar vendo de cima da torre, já na sua aproximação no horizonte. Observe essa figura que Deus colocou de um vigia, de um sentinela. E agora o Senhor se dirige ao profeta no verso 7 e diz para ele, Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Agora paremos. Naquela comparação anterior temos um vigia, um sentinela, chamada também atalaia. E nas coisas de Deus também existem sentinelas, existem vigias, existem pessoas de guarda, profetas como Ezequiel, que Deus diz: você é o vigia do povo, você é o sentinela, o guarda da noite, fica atento ao que está por vir. Deus anunciava ao profeta, e como que ele, profeta, via ao longe e na distância do tempo o que estava por vir, e deveria declarar, anunciar, alertar ao povo aquilo que da parte de Deus recebia. Observe essa responsabilidade. Nós não sabemos muita coisa que Deus tem nos anunciado, a salvação à disposição da humanidade, um tempo aprazível, um tempo de salvação, um tempo aceitável, mas que depois virá um juízo, e isso devemos anunciar às pessoas. Responsabilidade daqueles que já conhecem a Deus. Assim, observe, Deus cobra de Ezequiel, ele tem que falar ao povo, não pode deixar de falar. Por quê? Se ele falar, muito bem. Se vier o mal e alguém for colhido no mal, o sentinela, o atalaia, o profeta no caso, está livre, porque avisou antes. Mas se ele não falar, se ele não avisar daquilo que está por vir da parte de Deus, Deus vai cobrar dele, profeta, o mal que possa suceder a alguém. Portanto, observem e tomemos como uma gravidade, uma grande responsabilidade, o nós conhecermos a Cristo Jesus e estarmos ainda de alguma forma calados no meio dessa geração. Por isso que em outro profeta temos aqui a palavra: não haja silêncio em vós. E o do apóstolo Paulo, aquela afirmação: pregai o evangelho em tempo e fora de tempo. E Paulo se sentia, tendo anunciado o evangelho por todos os cantos, se sentia ainda devedor, tendo que continuar a pregar o evangelho. Observem este ponto que Deus coloca aqui em Ezequiel. Muito bem, nesta palavra também está escrito no capítulo 33 que o ímpio que for avisado da salvação, do juízo de Deus, e ele se corrigir, se ele mudar o seu viver, viverá, porque reconsiderou o seu caminho errado e agora atentou à palavra de Deus.
Por outro lado, o ímpio que ouvir e não se corrigir, certamente será colhido no juízo de Deus, mas o profeta está livre desse sangue que foi derramado. Muito forte esta palavra, pois o Senhor continua a falar: e o justo que ouvir esta palavra e continuar fazendo obras de justiça, viverá, porque permanece no caminho da justiça, da vontade de Deus. Mas o justo, que tem da promessa de Deus muitas coisas, e se confiar na sua justiça, nas promessas que Deus lhe tem feito por andar na justiça, e se inclinar ao mal, confiadamente nas promessas que Deus lhe fez por andar na justiça, o tempo da sua justiça não virá no dia do juízo, porque deixou o caminho certo e entrou pelo caminho do mal. Certamente morrerá na sua iniquidade. Observe, irmãos, este alerta para nós, conhecendo o Evangelho, por estarmos servindo a Deus tantos anos, por termos batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, não quer dizer que podemos ter a liberdade de entrar, associar de alguma forma ao pecado, de forma alguma, porque todo este dom de Deus, mesmo o batismo com o Espírito Santo e as obras de justiça que tivermos feito, pela mudança de comportamento, seremos condenados. Precisamos ter cuidado. Lembremos da parábola das 10 virgens. Eram virgens, mas das 10, 5 não ficaram no processo da salvação, não foram levadas com o Senhor Jesus no aspecto de serem arrebatadas. Por quê? Eram virgens, descuidaram da unção, descuidaram dos alertas do Senhor. Muito bem, nesse mesmo capítulo 33, a partir do verso 21, ou mesmo verso 21 e 22, nós temos a palavra do Senhor, considerando no registro do livro de Ezequiel, que Ezequiel recebeu a visita de alguém que escapou da destruição de Jerusalém e veio notificar a Ezequiel: Jerusalém está destruída, o santuário está derribado. A partir deste momento, conforme uma outra palavra que Deus tinha anunciado antes, que quando ele ouvisse a notícia, que alguém lhe iria trazer a notícia do cumprimento do juízo de Deus contra Jerusalém, ele deixaria de ser mudo. E assim a palavra, no final do verso 22, diz: e não fiquei mais em silêncio. Aí lhe voltou a voz, ele podia falar como outro homem qualquer. Na sequência destas palavras, entramos no capítulo 34. Mas aqui, a partir do capítulo 34, tomemos um outro título, até o capítulo 39. O título que vamos tomar, o tema é: Deus volta para seu povo. Até aqui o Senhor trazendo juízo sobre o seu povo e sobre as outras nações. Mas tal qual em Isaías, tal qual em outros profetas, tal qual em Jeremias, que está falando ou falou neste mesmo tempo de Ezequiel, Deus no final muda a história. Antes correção, alerta de castigo, até mesmo a morte, destruição dos transgressores, dos idólatras. Mas depois Deus muda, porque tudo isso era para correção e arrancar da terra os transgressores, os pecadores. Mas tendo sido isto feito, Deus volta-se para o povo com palavras, ainda anunciando previamente aquilo que ele iria fazer de restauração do povo e retornar à obra de edificação de uma nação como testemunha sua diante de outras nações no meio do mundo. Assim,
inicialmente no capítulo 34, Deus vai falar pessoalmente para o seu povo, no aspecto de ter o seu povo como ovelhas. Atentem bem para isso. Verso 2: Filho do homem, diz Deus para Ezequiel, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Verso seguinte: comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Paremos um pouco. Agora observem, Deus se volta para socorrer o seu povo, as suas ovelhas, rebanho que ele tem para si, e considera pastores, líderes de Israel, anciãos, sacerdotes e príncipes que deveriam conduzir o povo no temor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Não fizeram isso, aproveitaram daquela autoridade, daquela posição para cuidarem de si mesmos, apacentando a si mesmos e não tendo cuidado das ovelhas. Observe esse particular para aqueles que são obreiros, que são líderes no meio do povo de Deus. Não é para eles cuidarem de si, é para cuidarem do rebanho. Muitos têm um particular de quererem honrar o pastor, e isso é bom, honrar os dirigentes, os líderes, muito bom, mas cuidado, não ultrapasse o limite, porque o maior na casa de Deus é Deus, e depois do Senhor é a própria igreja, e os obreiros, pastores e tudo mais estão revestidos de uma autoridade, mas não para serem servidos, é para servir ao rebanho, conforme Jesus mesmo chegou a dizer no ato da ceia, João capítulo 13, ele dá o exemplo e falou aos seus discípulos: vós me chamais de mestre e senhor, e eu o sou, mas entre vós sou eu quem sirvo. Assim Jesus mostrava. Não podemos faltar com autoridade para com o Senhor nosso Deus, mas na verdade, o quanto Ele tem nos servido, nós dependemos dEle. Assim, aqueles que são líderes têm que cuidar do rebanho. O que recebem de Deus não é para si, é para o rebanho. Assim, Deus vem com juízo, mostrando isso, que os pastores não cuidaram das ovelhas. Por isso, aquele desastre todo sobre a nação. Verso 4, o Senhor ainda cobra dos pastores: a fraca, a ovelha fraca, não fortaleceste, e a doente, não curastes, e a quebrada, não ligastes, e as desgarradas, não tornaste a trazer, a perdida, não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Sim, já aconteceu. O que o Senhor vai fazer? Verso 10. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Verso 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aí estamos. E é o tempo que nós estamos vivendo, quando o Senhor se coloca como o bom pastor, e Ele mesmo vai ao encontro das almas para trazê-las a si mesmo. E é bom quando nós estamos nesse processo como cooperadores de Deus, como Paulo disse, na obra de Deus, Deus podendo fazer sozinho, entretanto nos tem dado a oportunidade de fazermos
esta obra com ele, ajuntarmos as ovelhas que estão espalhadas e trazemos a ele, para que ele venha apacentar. Dentro da obra da manifestação de Cristo Jesus ao mundo está esta realidade, este concerto, esta aliança que Deus fez. Não ensinará o mesmo, não encaminhará cada um ao seu companheiro, porque todos terão ao Senhor nosso Deus como seu líder, o seu pastor. Então observe bem que ainda que há dirigentes, líderes colocados por Deus mesmo, são eles capacitados para orientar o rebanho, mas o rebanho sempre tem uma última palavra, que é a de Deus, a quem podem estar sempre consultando, conferindo se aquilo que o líder disse, de fato, é a vontade de Deus. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não se deixam enganar. Muito bem, no capítulo 34, capítulo bonito, que o Senhor vai falando, a partir ainda do verso 15, o Senhor mostra que ele, sendo o pastor, ele também está na questão particular de cada ovelha, fazendo o juízo, o julgamento de um para com o outro. Verso 15: eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Verso 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Palavra forte, difícil esta. Se alguém se acha muito forte em meio a ovelhas fracas e doentes, o Senhor está perguntando: como é que você está bem no meio de tantas fracas e enfermas? É sinal que aí vem outras colocações. Vamos avançar um pouco mais. Verso 17, o Senhor diz: quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. O Senhor está fazendo juízo entre tudo. Qualquer palavra que nós tenhamos para com o nosso companheiro, com o nosso irmão, de irmão para irmão, de esposo para esposa, de esposa para esposo, de filho para pai, de pai para filho, Deus está julgando todas estas coisas. Observe como Deus é presente na nossa vida. E esta cobrança que também se evidencia no verso 20, leio: por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre gado gordo e gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Verso 22, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Paremos. Todo esse sentido de Deus está julgando as ovelhas, e não tem prazer em ovelhas fortes, ovelhas gordas em meio a ovelhas fracas. Isso está relacionado com a falta de amor para com o próximo. Como alguém pode estar bem gordo, bem forte, em meio a fracas e enfermas? Alguma coisa está errada. Enquanto a palavra diz que nós devemos assistir uns aos outros nas suas necessidades. Observe como aí o amor é requerido, mas só que sem citar a palavra amor, sem citar o cuidado para com o próximo. Então, vamos entender essas coisas, quanto que Deus espera de nós no cuidado com os nossos irmãos. Se alguém está fraco, devemos, ainda que pareçamos fortes, ou sejamos fortes, nos apiedarmos da fraca e nos fazermos como aquela que está fraca. Se alguém entre nós está enfermo, nós que parecemos estar com saúde, ou mesmo temos saúde, devemos estar como que doloridos, enfermos,
na enfermidade daquela ovelha enferma. Chorar com os que choram. É outra expressão, é o cuidado com o próximo e ajudá-lo nas suas necessidades. Assim sendo, a palavra ainda continua à frente, no verso 30, ou podemos ler outros versos antes, verso 23 e 24, quando o Senhor diz: levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. 24, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Essa palavra falando que Davi será colocado como príncipe, como rei, como pastor, não é Davi não. É aquele que Davi representa, Jesus Cristo, o Salvador, o bom pastor das nossas almas. Voltando à palavra que Jesus disse, que o evangelista João escreveu: há outras ovelhas que não estão neste aprisco, convém agregá-las, para que haja um só rebanho e um só pastor. Jesus é esse bom pastor. Muitas igrejas temos, muitos líderes nas frentes das igrejas, entretanto, o sumo pastor sempre é Cristo Jesus, como Pedro disse. E os pastores que hoje existem, se trabalharem bem no cuidado com as ovelhas, terão também do sumo pastor a recompensa pela sua obra de fidelidade, servindo a Deus no cuidado com as suas ovelhas. Muito bem, no verso 30 e 31, conclui o capítulo 34 com estas palavras: diz o Senhor Deus: saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo e a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Verso 31, vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Portanto, Deus fala muito de ovelhas, mas no final ele salienta que chama ele ao seu povo de ovelhas, mas ele é Deus e pode assim se referir numa representação e figura, mostrando sempre nesta figura que ele é o bom pastor que tem todo cuidado com as suas ovelhas. Muito bem, dentro deste tema, Deus volta para o seu povo. Temos o capítulo 36, que conforme outros profetas anteriores, o que o Senhor diz em toda a extensão do capítulo 36, é que certamente Deus vai contrariar a alegria das nações vizinhas, que estão alegres, porque Israel está em cativeiro e toda a terra de Israel está destruída, Jerusalém está destruída. E Deus diz: eles se alegram com isso, mas eu vou voltar sobre eles este mal que veio sobre Israel, cairá sobre estas nações. E uma das citadas é a nação de Edom. No capítulo 35 veio falando disso, e no 36 volta a falar no verso 5. Edom se alegra da destruição da nação irmã. Mas, falando da sua volta para o seu povo, Deus diz: vai acontecer o contrário. Edom não vai herdar estas terras desabitadas, porque eu mesmo, Deus diz, eu mesmo vou atrás do meu povo, e por onde eu os espalhei, vou ao seu encalço e os faço retornar às terras e montes de Israel, e aqui eles vão reproduzir, vão se multiplicar, vão progredir, e de novo as cidades vão se encher de pessoas, de anciãos, de crianças, e tudo vai voltar ao estado como era antes, uma nação pela qual Deus quer trabalhar
no meio da humanidade, anunciando a sua salvação. No verso 31 e 32 do capítulo 36, capítulo 36, verso 31 e 32, conclui o Senhor Deus assim: então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, das vossas maldades, das vossas abominações. Verso 32: não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. O que quer dizer essa palavra? Vamos colocar numa outra expressão: não é por vossa justiça, não é porque eu estou satisfeito com vocês que eu vou fazer a restauração da nação. Não, não e não. É por causa do meu propósito e do meu nome e da promessa falada aos pais na antiguidade, de que teria Israel continuamente diante dele, Deus, para fazer por Israel uma obra maravilhosa na face da terra. Observe bem isso, irmãos. Não é por nossa justiça que estamos aqui, diante do estudo desta palavra e almejando chegar logo nos céus. Não, é porque Deus teve misericórdia de nós e nos trouxe aqui. Então, somente por isso. E também, como no céu só entra os limpos de coração, os justos, os que obedecem ao Senhor, voltando um pouquinho mais no capítulo 36, ao verso 25, encontramos a expressão: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Pronto. Assim, resumimos o capítulo 36, mostrando Deus que volta para o seu povo, traz o seu povo para perto de si e continua trabalhando nele. Aí vale aquela expressão que temos na carta de Paulo: aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará, a completará até os dias de Cristo Jesus, até a vinda do Senhor. É nesse tempo e nessa atuação que estamos. Podem observar que nós não fomos para um cativeiro e voltamos na semelhança, na identidade com o que aconteceu com as tribos de Israel. Mas quantas vezes nós pecamos e estamos como que dispersos e longe de Deus? Quantas vezes? E é Deus, na sua misericórdia, que vai atrás de nós, fala ao nosso coração, nos comove no seu amor, e nós voltamos para Ele. Não que mereçamos, não. Depois que a gente vai se arrepender, vamos ter ciência daquilo que fizemos de errado, e no choro, no pedido, no arrependimento somos restaurados, e Deus continua a obra de purificação, e estamos aí prontos, andando na presença de Deus, e outra vez alegres e trabalhando para a eternidade. Até aqui, neste capítulo 36, temos estudado nesse momento, nesse período, e deixamos para dar continuidade ao nosso estudo a partir do capítulo 37, numa outra oportunidade. Lembrando que ainda estamos debaixo desse tema: Deus volta para o seu povo. No capítulo 37 nós vamos ver Deus mostrando como Ele tem poder para agir na nossa vida, para nos restaurar. Ainda que sejamos como mortos, Ele pode nos dar vida de novo. E no capítulo 38 e 39 Ele vai mostrar que vai agir a nosso favor tremendamente, destruindo o inimigo maior que está agindo contra nós.
Nós vamos estar sabendo disso no próximo estudo, a partir do capítulo 37. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.